Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Então, eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade. Algo que eu amo fazer é compartilhar a palavra de Deus. Ministrar, sim, nem tanto, mas compartilhar é algo agradável, né? E quando a gente compartilha a palavra de Deus, se torna algo natural, porque nós cremos que o Senhor é aquele que faz em nós e nos ensina todas as coisas, amém? E quando foi na quarta-feira passada, né, o pastor falou sobre, nós vamos convidar algumas mulheres, as mulheres vão estar ministrando, e no final do culto, o Senhor ministrou no meu coração uma palavra. E ele falou assim, quarta-feira que vem é você. E aí eu falei, meu Deus, então vamos atrás dessa palavra. Mas não precisou buscar muito não, porque numa noite o Senhor foi revelando tudo aquilo que Ele queria ministrar hoje, tudo aquilo que Ele queria falar. E para mim, isso foi sobrenatural. Porque você compartilhar, você pesquisa uma coisa aqui, pesquisa outra coisa ali, você dá uma leitura na palavra aqui, assiste outro vídeo ali, né? Mas dessa vez foi algo que me surpreendeu, porque foi a vez que o Senhor realmente ministrou no meu coração toda a palavra, todos os versículos, tudo aquilo que Ele deseja falar conosco nessa noite. Amém? E que eu consiga transmitir tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então vou começar algo bem simples. E algo que o Senhor começou a falar comigo foi sobre qual é a voz que você tem ouvido. Né? Temos passado aí algumas quartas-feiras falando sobre a voz do Senhor, né? Sobre ouvir a voz de Deus. E Ele me fez uma pergunta, qual é a voz que você tem ouvido? Então nós vamos começar lá do início, quando Ele fala que temos dois reinos, né? Reinos das trevas e o reino da luz, lá em Colossenses 1, 12 e 13. Colossenses 1, 12 e 13. E no 13 ele fala, né, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então nós temos dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. E se é reino, existe rei, certo? E se existe rei, o rei é para quê? Para governar, para direcionar. Então nós temos que entender que no reino de Deus existe um rei, e esse rei ele veio para governar. Só que o que acontece? Muitos de nós não nos submetemos a este governo, né? Muitos de nós, muitas vezes nos encontramos longe do propósito de Deus. Por quê? Porque nós não queremos nos deixar ser governados. E no reino das trevas também, quando ele fala lá em Efésios 2:3, se você quiser anotar, Efésios 2:3, fala que nós andávamos, né, no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Seguindo o que? As nossas inclinações, a inclinação da carne, fazendo a nossa própria vontade, os nossos próprios pensamentos, que nós éramos filhos da ira, né? Mas Ele nos deu vida por meio de quem? De Cristo. E pela graça. Então nós somos salvos pela graça. Mas nós éramos lá daquele reino, da ira, da discórdia, do rancor, caminhávamos pelos nossos próprios pensamentos. Este é o reino das trevas. E quem governa o reino das trevas? Satanás. Satanás e os seus demônios. Então nós podemos viver nestes dois reinos. E ele então trouxe a lembrança que nós precisamos entrar neste reino através de quê? De portas. Então nós temos duas portas que a palavra fala, né? Mateus 7, 13 e 14.
ele fala sobre as portas, que nós temos a porta larga, né? Que o reino tem a porta larga e a porta estreita. E nos fala que muitos caminhos nos levarão aonde? Pela porta larga. Porém, é difícil o caminho que nos conduz a quê? A vida, que é a porta estreita. Então, porque ele fala assim, ó, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontraram esse caminho. Então, temos uma porta estreita e uma porta larga. E a porta larga, ela tem vários caminhos que vão nos levar a ela. Porém, a porta estreita, ele fala que é um difícil caminho a se trilhar. E é sobre este caminho difícil que eu quero chamar a tua atenção hoje. Porque eu creio que nesse caminho vão existir muitas batalhas, neste caminho vão existir muitas dificuldades, neste caminho vai existir muitas frustrações, muitas decepções, amém? Mas é esse caminho que vai nos levar aonde? Ao reino, ao Rei, a Jesus Cristo de Nazaré, amém? E não adianta fugirmos disso. Porque lá em João 15:19, ele nos diz que nós vivemos neste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. Por quê? Porque um dia ele nos libertou deste mundo, amém? Então nós vivemos no mundo, porém nós não pertencemos a ele. E então nós fomos o quê? Libertos deste mundo. E por isso o mundo nos odeia. Quer ler lá João 15:19? Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Então, entenda uma coisa, o mundo te odeia. O mundo te odeia. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer de tudo na tua vida para te matar e para te destruir. A palavra fala, neste mundo terei muitas o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o mundo te odeia, mas existe alguém que deu a vida por você e te libertou deste mundo e disse, você pode ter uma vida plena, ainda aqui neste mundo. Amém? Porque é Ele que vive em nós e não mais nós que vivemos. Para satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos da nossa carne e inclinações da carne. E assim como Deus, Ele usa pessoas, né? O Senhor usa pessoas e usa sinais para nos conduzir. O diabo também, ele vai usar pessoas e ele vai usar coisas para investir na nossa vida. Então, não será tão fácil a caminhada, não será tão fácil essa trilha. Nós teremos tribulações e dificuldades, mas o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos ergue, o Senhor é aquele que nos conduz, amém? E nós temos vivido isso, muitas pessoas têm sido atacadas o tempo inteiro na sua mente, no seu coração, no teu dia a dia, com coisas que o diabo vai lançando na tua mente. Né? Você não tem o corpo bonito, você não tem o cabelo bonito, você não tem o tanquinho lá, você é um homem barrigudo, você é um homem narigudo, o diabo te diz um monte de coisas tentando te atingir, fazendo com que você se torne uma pessoa intolerante, fazendo com que você se torne uma pessoa estressada, fazendo com que você se torne uma pessoa achando que você é fracassada, de que você não pode nada, de que você não é ninguém. O tempo inteiro, principalmente no celular. Quer ver uma coisa que me estressa? É celular. Eu às vezes fico muito tempo no celular e eu tive que aprender isso. Porque eu não diagnosticava de onde saía tanto estresse assim.
E eu comecei a me diagnosticar que quando eu passava muito tempo no celular, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa. E isso tem sido muito das causas de doenças hoje na sociedade, tanto de crianças quanto de adultos. Porque a internet, ela vai nos dando aquela ansiedade, você começa a ver que um tem, você não tem, o outro tem amigo, você não tem, o outro faz, você não faz, né? Assim, você tem algo, a pessoa tem algo, você não tem, e você começa a se subestimar dentro daquelas coisas que você assiste, dentro daquelas coisas que você vê. Aí você se acha aquela menininha feia, aquela menina, todo mundo tem namorado e eu não. Todo mundo tem cabelo liso e eu não. Todo mundo se veste com essa marca e eu não. E você começa a ver todas essas coisas e começa a se limitar dentro dos teus próprios pensamentos. E é dessa forma que o diabo tem atacado essa nova geração. Não só a nova geração, mas nós também, né? Porque ele tem usado meios para nos atingir, para nos fazer menosprezados, para nos acharmos coitadinhos. E isso vai fazendo com que a gente fique o quê? Paralisado. Nós não conseguimos mais agir, nós não conseguimos mais fazer nada, porque nós só estamos pensando no que conseguir, ou de repente no que fazer, ou porque o outro tem, eu também vou ter. Amém? Então, desde que todo o tempo nós estamos nos maldizendo, muitas vezes. Já viu aquelas pessoas que o tempo inteiro se maldizem? Eu falei até com uma amiga minha hoje, eu falei, eu vou usar você como exemplo. Porque eu tenho uma parceira de trabalho que o tempo inteiro ela fala, não, mas eu sou muito burra, não, mas eu não consigo nada. Tudo que ela vai fazer, não, eu não fiz porque eu não sei mesmo, né? Porque eu não sirvo para nada. O tempo inteiro sai essas coisas da boca dela. E eu tô ali do lado dela e falo, menina, para com isso, em nome de Jesus. Você pode sim, você é inteligente sim, você consegue. Vai lá e tenta e faz de novo. E ela ri. Mas é porque muitas vezes existem pessoas assim e estão em todo lugar. E nós, como igreja, nós precisamos mudar essa ideia, amém? Nós precisamos mudar essa realidade de muitas pessoas. E muitas vezes nós mesmos nos pegamos falando coisas erradas de nós. Mas eu não consigo fazer isso, né? Eu não, de jeito nenhum, não, eu não vou passar. Eu não vou nem fazer essa prova, porque eu sei que eu não vou passar, não é assim? Não, eu não vou tocar piano não, porque eu sou muito burro para aprender a tocar piano. Eu não vou cantar não, porque a minha voz é ridícula para cantar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós temos muitas limitações, e você pode ter muitas limitações, mas o Senhor é aquele que tem planos a teu respeito, e Ele vai fazer cumprir, independente de você se achar capaz ou não. Amém? Porque nós não podemos caminhar em cima do que nós somos, mas nós precisamos caminhar em cima do que a palavra diz que nós somos. A palavra, o pastor acabou de ler, 2 Timóteo, ela nos dá o caminho a trilhar e as ações que nós devemos ter. Então ela vai nos instruir, vai nos direcionar a viver estas coisas, as coisas que Deus tem para nós aqui. Amém? Então nós precisamos fechar os nossos ouvidos para o diabo. Gente, se eu fosse me preocupar com tudo que falam ao meu respeito, eu acho que eu não saía de casa. Né? Meu Deus, aquela menina com aquela voz, eu jamais pegaria o microfone. Não é assim? Por quê? Porque você vai se limitando em cima das coisas que as pessoas falam a teu respeito. Né? A Lorena enjoa demais. Eu lembro que quando ia lá para o encontro, um monte de gente me pedindo perdão na unção. Porque tinham dificuldades comigo em algumas áreas.
E muitas vezes isso vinha um pouco antes de ministrar. E ali eu orava e falava: Senhor, eu recebo aquilo que vem de ti, mas o que não é teu eu lanço fora. Então tem coisas que o diabo ele quer te usar, ele quer fazer através da tua vida, mas ele usa pessoas para te desmoralizar, para dizer que você não pode, para te atingir, para te entristecer, para gerar medo em você. Então nós precisamos estar atentos para ouvir o que vem de Deus, e aquilo que não é de Deus nós precisamos resistir. Amém? A palavra fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 3:10. Chuva é bênção, né? Glória a Deus. Tiago 3:10, né? Ele fala sobre o poder da maldição e da bênção. Então sabemos que da boca ela procede bênção e maldição. Quantas vezes, né, nós estamos nos maldizendo? Então ele fala: meus irmãos, isso não está certo, né? Da tua boca tem que proceder bênção. E às vezes muitas vezes o diabo usa pessoas para amaldiçoar a tua vida. E você, com maturidade em Deus, você que está caminhando no Senhor, e para você que ainda está vindo, precisamos aprender a repreender aquilo que não é de Deus na nossa vida. Repreender aquilo que nós entendemos que não convém. Se alguém te diz algo que te amaldiçoa, repreende na mesma hora. Não aceita. Muitas coisas nós aprendemos que vem lá de criança, não é assim? De coisas que são lançadas na nossa mente, acabam recebendo no nosso espírito, no nosso coração, e nós temos um reflexo daquilo que nós recebemos. Mas como igreja nós precisamos parar de ouvir a voz do diabo e ouvir a voz de Deus e repreender tudo aquilo que não é dele. Amém? Para que a gente possa ter vitória, para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa resistir ao mal. A murmuração, a ingratidão, a inveja, né, o orgulho, tudo isso são sementes que elas são semeadas rápido demais. Eu assistindo aquela Terra Prometida, né? Eu ficava com raiva demais daquele Acã. Meu Deus, ele não podia ouvir nada de bom, que ele ia espalhar lá na tenda, na tribo dele, coisas ruins o tempo inteiro. E ele espalhava, e aquilo ali se espalhava, daqui a pouco estava todo mundo. Não, Josué se levantou. Josué que nada, que não é de Deus não, que não sei o quê. E começava a murmurar, e começava a falar contra, e começava a espalhar contendas. E as pessoas do lado, sem sabedoria, sem fé, elas acreditavam naquilo e elas eram conduzidas em cima daquela murmuração. Então, muitas vezes nós estamos caminhando com pessoas ao nosso lado que o tempo inteiro estão murmurando, que o tempo inteiro estão maldizendo, que o tempo inteiro estão invejando, que o tempo inteiro estão dizendo coisas para nós de ingratidão. E nós vamos sendo levados nessa mesma leva. E quando damos conta, quando vamos ver, nós estamos com o mesmo costume. Falando mal, sem querer falar, mas estamos falando. Aí, de repente, a gente já está maldizendo, de repente, a gente já está fofocando, de repente, a gente já está invejando. E isso quer dizer o quê? Que nós estamos dando ouvido à voz do diabo. O diabo, ele está usando pessoas para trabalhar na tua vida, para te atingir, e você está se deixando atingir. Muitas vezes nós nos deixamos ser atingidos. E ele vem o quê? Sorrateiramente. Ele vem sorrateiramente. Sabe algumas pessoas que dizem assim: ah, eu não vou naquela igreja não. Deus me livre, aquele pastor, ixi, aquele pastor é todo errado, porque eu sei isso, isso e isso dele. Ah, aquela célula ali, não, naquela célula ali eu não vou não, porque aquela mulher, meu Deus, deve tudo quanto é loja.
Não, naquele irmão lá eu não vou não. Ixi, ele tem tanta falcatrua na loja dele. E você começa a ver defeito em todo mundo. Mas aí eu quero te dizer uma coisa, você não sai do lugar. Porque você está julgando o tempo inteiro, você está olhando para o defeito do outro. E você fica paralisado sem conseguir sair do lugar. Mas eu quero te dizer que todos nós aqui temos defeitos. Todos nós aqui pecamos. Mas nós estamos o tempo todo lutando contra o pecado, nos deixando ser moldados pelo Senhor. Nós estamos buscando o caráter de Cristo em todo o tempo, amém? E nós estamos atrás destas coisas. E nós podemos errar, nós podemos pecar, pecamos, mas o Senhor nos ensina que nós podemos o quê? Em primeiro lugar, nos arrepender. Nós nos arrependemos, voltamos atrás, pedimos perdão, perdoa-se quem precisa ser perdoado e bola para frente. Eu não posso deixar de ser usada pelo Senhor, eu não posso deixar a minha visão e ser mais ampla, presa dentro de uma dificuldade, dentro de uma luta. Amém? E eu não posso fazer com que eu fique aprisionada dentro de mim mesma, sem poder caminhar, sem poder seguir, olhando para o defeito do outro. Porque defeito, gente, nós sempre vamos ver. Mas isso não pode limitar a minha vida. Isso não pode impedir com que eu caminhe em Cristo. Isso não pode impedir que eu cresça. Amém? Satanás tem suas vozes na terra. A quem você tem ouvido? Muitas são as artimanhas de Satanás para nos paralisar. Não se deixe ser levado por aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Ouça a voz do Senhor e busque o Espírito Santo de Deus para que Ele traga clareza de quem você é em Cristo. Eu amo dizer, muito mais é ser do que fazer. Muito mais é ser do que fazer. A nossa essência é ser Cristo nesta terra. A nossa essência, o propósito eterno de Deus lá é o quê? Muitos filhos semelhantes a Jesus. Ter muitos filhos semelhantes a Jesus. E eu e você somos esses filhos semelhantes a Jesus nesta terra. Amém? Muitas vezes somos atacados por pessoas que falam a nosso respeito. E essas são flechas que o diabo lança sobre a nossa vida para nos paralisar. E Deus, Ele não vê como o homem vê, amém? Mas Deus vê o nosso interior. Ele vê a nossa sinceridade de coração. Ele vê o nosso íntimo. E eu gosto muito disso porque existem coisas profundas no meu interior que ninguém conhece, só o Senhor conhece. Eu achei engraçado, né, no dia que a pastora esteve aqui e falou, delícia do Senhor. Todo mundo se espantou, o quê, Lorena, delícia do Senhor? Porque na minha intimidade com Deus, eu sei o que eu sou para Ele, eu sei quem Deus é para mim. Amém? As coisas que de repente eu manifesto aqui fora são dificuldades do meu eu, mas eu sei aquilo que o Senhor é em mim. E durante o meu percurso e a minha caminhada com Cristo, Ele vai me moldando, Ele vai me dando uma nova vida, Ele vai transformando o meu caráter, Ele vai moldando de repente também a minha personalidade. Amém? Porque a nossa personalidade, ela não é transformada, mas ela é usada de maneira correta no reino de Deus também. Então existem coisas dentro de mim e coisas dentro de você que lá no mundo era demais, mas dentro da igreja, dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, Deus vai usar isso em você. Então aquela potência de ser, de fazer e de acontecer, deixa Deus usar no reino de Deus. Ouça a voz do Senhor. Quando o pastor fala, né, questão de ser usado por Deus, de ministério, de liderança, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas que são atingidas através disso.
Porque o diabo, ele lança na nossa mente que você é alguém se você estiver ministrando, você é alguém se você estiver liderando, você é alguém se você for uma levita, um que toque aqui no altar. E o diabo, ele vai lançando essas mentiras na tua cabeça. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não é pelo que você faz, você é por aquilo que Cristo é em você. Amém? Sabe por quê? Porque a essência de Deus não está naquilo que fazemos. A essência de Deus é aquilo que Ele é, que é o amor. E Ele nos ama independente do que fazemos. Assim é os nossos filhos. Eu fico imaginando, meu Deus, né? O nosso amor pelos filhos são tão grandes. E muitas vezes eles erram sim, eles quebram a cabeça sim. Você diz não faz, eles fazem. Né? Eu já te falei para não fazer e faz assim mesmo. E você vai lá, corrige, ama, faz tal e tal. O tempo inteiro, mas o amor ele não muda. Você pode até ficar com raiva naquele momento. Mas se o filho vier te amar, te abraçar, você não vai renegar. Sabe? E o amor de Deus é muito mais do que isso. Porque nós ainda temos uma carne, mas Deus não. 1 Pedro, ele fala, né, que na boca dele não se achou dolo algum. Ele esteve nesta terra e nele não houve pecado. Amém? Então, nós precisamos reter o que é bom e lançar fora tudo aquilo que não provém de Deus para nós. Amém? Cuidado com a internet, cuidado com filmes. Aí você assiste, né, as jovens, aquele filme romântico. Ai, meu Deus, todo mundo tem um namorado. Ai, eu quero tanto também ter esse amor. Eu quero tanto achar alguém assim, assado. Né, o homem olhando aquela, meu Deus. Então, aquilo vai despertando coisas na tua mente. E esses dias eu tenho visto algumas coisas a respeito da mente, a respeito do coração. E a mente, ele é um órgão que te direciona todo o corpo. Nós temos na mente aqui o cérebro, né? Na cabeça o cérebro, e ele faz a coordenação para todo o corpo. Ele manda o sangue, o coração bater, ele manda teus órgãos, teus membros mexer, e ele te direciona. Assim é a nossa mente. Se nós pensamos alto, nós chegamos alto, mas se nós pensamos baixo, nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós não temos visão, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Eu gosto muito na ministração de sonhos, que fala de uma criança, né? Qual é o tamanho do teu mundo? O tamanho do teu mundo é o tamanho do teu pensamento. Até onde você consegue chegar. E o Senhor começa a ministrar o que você tem trabalhado na tua mente. O que você tem deixado chegar aos teus pensamentos. O que você tem deixado chegar aos teus pensamentos? O que tem chegado à tua mente? Quais são as fortalezas que o diabo tem construído na tua mente, que você tem dado permissão para isso? Que eu não posso, que não dá certo, que não vai, que não acontece. E essas coisas vão gerando uma fortalezas que nos fazem nos afastar de Deus. Porque nós acabamos não reconhecendo aquilo que somos, mas aquilo que o diabo quer que a gente enxergue. Amém? Então o diabo ele tem trabalhado na sua mente, ele quer te tornar uma pessoa intolerante, estressada, uma pessoa fraca, rabugenta, menosprezada. Te dizendo que você não é bonita, que você não pode, que você não é ninguém. Que de repente você teve o filho no momento errado e agora não tem mais jeito. Ou que você já fez tantas coisas erradas até aqui e agora você não vai dar em nada.
O diabo, ele vai pegando coisas que aconteceram durante a nossa caminhada e vai jogando na nossa frente, vai jogando na nossa cara, nos dizendo que nós não podemos. E eu gosto muito, me lembra a Raabe, uma mulher que foi prostituta em Jericó, uma mulher que foi usada, uma mulher que foi decepcionada, uma mulher que ela foi dilacerada por muitos homens. Mas quando ela alcançou a fé em Deus, ela parou de ouvir as pessoas que maldiziam a ela para fazer aquilo que o Deus de Israel ministrava para ela. Não, eu vou mudar a minha história. Quando eu sair de Jericó, tudo vai mudar na minha vida. Quando eu sair de Jericó, eu tenho esperança de que eu vou ter um marido, de que tudo vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque ela recebeu a fé, que é a fé em Deus. Ela tinha um pai que o tempo inteiro maldizia. E ela simplesmente não dava mais ouvido. Amém? As coisas não paravam de ser faladas no ouvido dela. O diabo em nenhum momento parou de investir na vida dela, mas no momento que ela encontrou a fé em Deus, ela parou de ouvir a voz do diabo para ouvir a voz de Deus. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Nós precisamos parar de ouvir a voz do diabo. E imagina pessoas que estão do teu lado e que podem te decepcionar e que podem te trair. E aí eu comecei a pensar, imagina Jesus sentado com os discípulos, sabendo que um deles iria traí-lo. Será que Jesus simplesmente saiu de lá? Não, eu não vou comer com esse povo não, porque daqui vai sair o traidor. Daqui ele vai me ferir, ele vai me levar para a cruz, é ele que vai me entregar? Não. Ele continuou a obra que Deus tinha para fazer através da vida dele, porque ele não se preocupava em ser ferido, não se preocupava em ter aflições, ele não estava preocupado em ser traído, mas ele estava cumprindo uma responsabilidade que era glorificar o Pai nesta terra. E muitas vezes nós nos afastamos de pessoas por medo de sermos o quê? Decepcionados. Temos relacionamentos que são superficiais, porque nós não queremos confiar em pessoas. Nós temos relacionamentos superficiais, porque nós não queremos o quê? Ser traídos e decepcionados. Eu sou uma pessoa que fui assim por muito tempo, e se eu não me vigiar todo o tempo, eu continuo da mesma forma. Porque a ideia que o diabo traz à nossa mente é de que nós não podemos confiar em ninguém, porque em algum momento da vida eles irão trair. Eu trabalho em um ambiente em que as pessoas falam mal umas das outras o tempo inteiro. E eu, não muito nova, mas um pouco nova, né? Ainda ali no hospital antigo, há 11 anos atrás. Meu Deus, eu passei muitas coisas e muitos comentários e muitas histórias. E aquilo vai criando em nós uma resistência e vai nos afastando de pessoas e vai dizendo assim, não se junte muito não. Não abra a tua vida muito não, ou não escute muito aquele fulano ali não, porque daqui a pouco ele vai estar falando mal de você. E é dessa forma que o diabo vai trabalhando na nossa vida para afastar as pessoas de nós. E além de afastar as pessoas de nós, para que elas não vejam Cristo em você, elas também fazem com que nós nos afastemos e nos leve a um lugar de isolamento.
E esse lugar de isolamento, muitas vezes, é o lugar onde o diabo vai gerar na tua vida a depressão, é o lugar onde ele vai gerar as frustrações, os incontentamentos. Amém? O amor de Deus, ele não está empenhado naquilo que fazemos, mas na essência de Cristo. Amém? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se eu sou decepcionada, se eu sou frustrada, entenda uma coisa, tudo é para ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e eu tenho total clareza e paz nisso, de que nada na minha vida foge do controle de Deus. Quando nós entendemos que nada na nossa vida foge do controle de Deus, tudo que te acontece, você consegue ver o plano de Deus e o propósito de Deus. Mas se você não tem clareza de que a tua mão está nas mãos do Senhor e Ele tem o controle da tua vida, tudo que te acontece te gera tristeza, te gera rancor, te gera mágoa, te gera medo, te gera insegurança. E nós precisamos afastar de nós esta voz que nos induz ao medo, que nos induz à insegurança, que nos induz à mágoa, que nos induz à inveja. Amém? E uma outra história que eu gosto muito é a história de José. José, ele foi vendido, ele foi posto em cadeia, ele foi caluniado. Ele foi vendido pelos teus irmãos. Ele foi caluniado lá pela esposa de Potifar. Mas em nenhum momento José jurou vingança sobre ninguém. Ele foi vendido pelos seus irmãos, mas em nenhum momento ele jurou vingança. E no momento certo que ele pôde ajudar, ele foi o quê? Exato, ele fez aquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Porque tudo o que aconteceu na vida dele não aprisionou José. José não ficou angustiado, ele não ficou aprisionado porque ele estava na cadeia, ele não ficou magoado porque ele foi traído. Ele simplesmente cumpriu o propósito de Deus, e a palavra de Deus fala claramente, ele viveu tudo isso e foi colocado no lugar de destaque, porque Deus era com ele. E assim é com a sua vida. Deus é contigo. Não importa o que você passou, não importa qual foi a tua perda, não sei qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer, Deus é contigo. Não deixe que as frustrações desta vida te paralise. Caluniado, acorrentado, menosprezado, aflito, mas Deus é contigo. Tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos vencer na força do nosso braço. Muitas vezes, nós dizemos, eu faço, eu aconteço, eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho que trabalhar incessantemente, e é aquela correria, mas tem coisas que não adianta você correr, porque não é na força do teu fazer, mas é na força do Deus vivo. Se deixe ser levado pelo sobrenatural de Deus. Isso é tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Às vezes nós jejuamos demais para ser. E Jesus não te chamou para jejuar. Mas você, naquela euforia, naquela coisa de ser e de fazer, você corre, você faz, você
levanta de madrugada na força do teu braço. E Deus não te fala nada. E aquilo ali vai te dando uma angústia, uma ansiedade. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para fazer isto neste momento. Nós precisamos estar conectados ao Pai. Gente, um jejum em Deus, instruído por Deus, ele tem efeito. Ele tem efeito. A palavra fala que você, através do jejum, destrói castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas muitas vezes você quer fazer na força do teu braço e não sai, filho. Não sai. Porque você não tem poder. Não adianta mandinga não para fazer acontecer. Tudo vai acontecer no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo. E Deus, ele vai te instruindo os passos a dar. Amém? Enquanto todos nós estamos lutando contra o pecado, estamos lutando para ser moldados, estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, e o Senhor ministrou no meu coração muito claro. Muitas vezes o Senhor fica calado, Ele não fala nada, para que a gente não perca a essência, para que a gente não perca a bênção de Deus. Porque muitas vezes nós, na nossa ansiedade e no nosso coração, nas nossas incertezas, nós queremos fazer um trabalho de Deus e que não é para fazer. Sabe o que acontece? Imagine só. Eu coloquei até um exemplo que o Senhor trouxe no meu coração a respeito do pastor Rafael da Michele. Imagina se Deus dissesse para eles: vocês vão pastorear lá no Parola. E ainda estivesse no tempo em que eles estavam sendo trabalhados. Podia ser que eles fossem limitar muitas coisas de acontecer. Ou que eles enfiassem os pés pelas mãos e fossem para lá antes do tempo. E aí, de repente, não seria o momento que estão vivendo hoje, que é o extraordinário de Deus naquele lugar. Tem coisas na nossa vida que Deus revela, mas que nós precisamos ter paciência no coração para que se concretize e se faça real no momento certo e na hora certa. Amém? Deus disse que você vai casar, você vai casar. Deus disse que você vai namorar com fulano, você vai namorar com fulano. Deus disse que você vai ter um filho, você vai ter um filho. Deus disse que você vai ter uma empresa, Deus vai te dar uma empresa. Mas entenda uma coisa, não foi porque Deus te disse que você vai ter, que vai ser neste exato momento. E nós, como seres humanos, somos assim, ansiosos, e queremos resolver da nossa forma. Não, Deus disse que eu vou engravidar, então eu já vou lá na médica, eu já marco uma consulta, eu já vejo um remédio para induzir, para ovular, para acontecer, para fazer. Ei, se Deus disse que vai fazer, tenha calma e deixe Deus fazer. Lá no povo do Egito, sabe o que acontecia? Eles sabiam que eles iam vencer a guerra, mas Deus dava a direção do momento certo para cada cidade. Ele dizia: hoje vocês vão, e a forma que vocês vão lutar vai ser essa, essa e essa. Então, Deus falou que vai fazer, uma vez Deus vai te dar uma casa. Eu vejo uma casa nova na tua vida. E eu falei: pronto, eu não quero vender minha casa. O que vai ser? Não, então eu já sei, eu vou para uma outra cidade, eu vou para um outro lugar, e aí vai acontecer, vai fazer. E eu só sei que hoje eu
nós fizemos uma casa lá no sítio. Tudo aconteceu, nós fomos, nós construímos uma casa e hoje tem pessoas que falam, nossa, foi uma loucura. Deixa eu te falar uma coisa, foi a melhor loucura porque foi tudo direcionado no tempo certo de Deus. Eu não arrependo nenhum momento de ter ido para lá. Deus sabe o momento certo, o que nós fomos edificados naquele lugar e o que nós edificamos também naquelas famílias que moram lá. E hoje, se eu pudesse, como uma vez, né, o irmão Sandro falou, o que você faria se você fosse milionária? Irmão, eu dava glória a Deus, quem dera eu fosse milionária. Porque eu te digo uma coisa, aquela casa estaria muito melhor do que ela está hoje, se eu tivesse dinheiro para poder fazer. E ela não é para mim não, ela é para minha sogra. E eu tenho prazer de fazer, sabe? Eu tenho prazer, se eu pudesse, eu faria muito melhor do que está hoje. Então, Deus conhece a essência do nosso coração. E esses dias eu, arrumando e lavando a minha área, e eu dizia assim, Senhor, obrigada por esta área, obrigada pela casa que o Senhor me deu, mas Deus, eu preciso mais, porque eu preciso prosperar, para receber pessoas, para servir banquete, para dar almoço, para dar janta, para receber. Amém? Então, a prosperidade, tudo aquilo que Deus te dá, é para Deus, é para Ele, é para glorificar o nome dEle. E se você tem essa essência no teu coração, o Senhor vai te dar. Amém? Para que você não perca e não transforme a bênção em maldição. Cuidado, não dê ouvidos ao diabo. Dê passos de fé. Creia em Deus. Sem fé nós não podemos agradar Deus. Muitas pessoas que são limitadas olhando sempre para Jesus, para homens que têm sim suas limitações, mas se deixam ser usados por Deus e moldados pela mão do oleiro. Muitas vezes a frustração é porque ela gera em nós a ira, ela vem através da ira. Nós temos expectativa em algo e não sai da forma que nós queremos. Aquilo nos traz ira no coração e reflete em frustrações. E as frustrações, elas nos levam a desespero. E o desespero nada mais é do que a perda de esperança. E aí quando nós vemos a esperança já se foi. E então nós não temos mais convicção daquilo que nós queríamos. E nós acabamos então frustrados. Ouça a voz de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, amém? Diga hoje para você mesmo, eu quero ser Jesus. Aqui nesta terra, a sua casa favorita. Eu quero ser o lugar que Ele possa habitar, amém? Se arrependa, traga à memória aquilo que te traz esperança. Não se deixe ser levado pelas frustrações, pelo desânimo. Creia, Deus é fiel. Até postei um louvor, né, do Asaf Borba, que diz, Deus é fiel. Acima de todas as coisas, eu sei que Deus é fiel. Muitas vezes nos perguntamos, por que não estamos ouvindo a voz de Deus? E eu quero te dizer que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, porque nós estamos ouvindo a voz do nosso coração. Se eu não fizer agora, não vai dar certo. Se eu não fizer desse jeito, não dá. E nós nos deixamos ser levados pelo coração. Provérbios 4:23.
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte da vida. Marcos 7:21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, o adultério, vem de dentro de você, vem de dentro do coração e contamina o homem. Irmãos, de nós não há nada de bom. Eu vejo da criança, né? Eu lembro quando eu dizia para minha mãe: mãe, mas o coração da Laura é mau, não sei o que, porque a Laura faz isso, faz aquilo outro, quando criança, quando pequenininha. E a minha mãe dizia sempre: minha filha, lembra da palavra, a astutícia está ligada ao coração da criança. Mas você, amém? Você como pai, você como mãe, vai educá-la e vai criá-la nos caminhos do Senhor, ensinando o que é agradável ao Pai. Terminando já, ela esses dias atrás de celular. Mãe, eu quero um celular, mãe, eu quero um celular, mãe, eu quero um celular. E aí eu disse para ela assim: minha filha, quando você tiver maturidade, você vai ganhar um celular. Ela, maturidade, mas quando eu estiver madura, é madura, Laura. Aí ela conversa lá, conversa cá, e aí eu falei pra ela uma coisa e ela entendeu. E ela falou: tá vendo, mamãe? Eu já tô madura. Maturidade é quando você escuta o não e aquilo não te paralisa. Você entende que o não é para obediência. Maturidade é quando você tem o certo e o errado e você escolhe pelo certo. Amém? Muitos de nós temos ouvido o diabo e nos deixado ser paralisados dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, porque nós não temos aprendido a ouvir um não. Existem nãos que são de Deus para nós. E nós precisamos obedecer o não do Senhor. Amém? O que seria de nós se já soubéssemos tudo o que o Senhor vai fazer na nossa vida? Seja aquilo que Deus quer que você seja. Pare de ouvir o mundo e ouça a voz de Deus. Muitas pessoas podem falar ao teu respeito, mas receba aquilo que Deus fala ao teu respeito. Amém? Glória a Deus.